Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus irá hablar nosotros. Deus irá hablar com nosotros pela sua grande misericórdia e graça. Eita, mistério. E não vai ser por mim. Que bênção. Glória a Deus. Aí, ó, até o som está protestando. Hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor através da vida do presbítero Fabiano. Cadê ele? Come on here, my friend, please. E o Fabiano é um cara, é um dos caras mais antigos aqui dessa igreja, da Lírio Parelheiros. Por quê? Eu também sou um deles, né? Na verdade, nós começamos juntos. Ele pediu para fazer um culto na casa dele, aceitou Jesus, levei ele para a igreja, ameacei de morte, claro, para ir. Aí foi para a igreja, entregou sua vida a Jesus Cristo. Aí eu fazia um culto na minha casa, que era um culto familiar. Era eu, a Letícia, pastora Letícia, presbítero Mateus, missionária Gabriele. E nós fazíamos ali o culto na nossa casa no dia de sexta-feira. Ah, olha aí, ó, curiosidade. Por que na Lírio Parelheiros o culto é sexta-feira? Sacou? Porque na Lírio Varginha, de onde eu era membro, os cultos eram quinta-feira, como em todas as Lírios. E na quinta-feira, eu ia para Lírio, eu era ministro de louvor lá, ministrava também a palavra de vez em quando. Sexta-feira eu levava a palavra dentro da minha casa, porque minha esposa não podia ir para o culto de quinta-feira. Então eu pregava em casa sexta-feira. Olha, os irmãos que querem pregar aqui, ó, começa a pregar na sua casa, terra seca. Que é só pegar, surfar na onda dos outros é fácil. Agora começar algo, né, do zero é difícil. E eu pregava em casa. Toda sexta-feira eu levava uma palavra para a igreja que se reunia na minha casa, que era minha esposa e meus 2 filhos. E quando o Fabiano aceitou Jesus, eu falei para a Letícia, vamos trazer o Fabiano e a Vanessa aqui em casa, para eles aprenderem como é que faz, e aí eles vão fazer o culto da casa deles também, né? E o pilantra foi o primeiro culto na minha casa. No segundo, que era para ele ir de novo, né, para dar continuidade no estágio, ele disse, não vou poder hoje aí não, vem aqui na minha casa. E eu fui na casa dele fazer o culto lá, né? Acabou que terminou, ele falou, vamos fazer de novo, sexta-feira que vem que eu vou chamar minha mãe. Só quando eu cheguei lá, estava a mãe, os irmãos, os primos, toda a sala inteira. Ainda fizemos na sala aquele dia, o Summerson estava nesse dia também. Depois, na outra sexta-feira, já fomos para a garagem do Fabiano, porque não cabia dentro da sala, já tinha umas 20 pessoas. Depois da garagem, ficamos na garagem dele por volta de um ano, quase um ano, começamos em fevereiro. Foi um ano, bichão, um ano certinho, né? Começamos no dia 28 de fevereiro e saímos de lá no dia 26 de fevereiro, 27 já inauguramos, né, a Lírio, lá no Leda, perto do colégio Leda. E depois disso, ficou pequena a casa, viemos para cá. Então, só para vocês terem um pouquinho de curiosidade, por que o culto é sexta-feira? Porque lá em casa era sexta-feira, depois a gente continuou sexta-feira na casa do Fabiano, e sexta-feira deu certo, e sexta bomba, mano. Chega aqui na igreja, parece que é até domingo, eita glória! Eu acho que é a única igreja de São Paulo, assim, daqui da Zona Sul, eu acho que é a única igreja que no culto de sexta-feira é o culto que tem mais gente que domingo. Glórias a Deus por isso. Isso é porque as pessoas no começo falavam assim, não vai dar certo sexta-feira, não dá certo. Quando alguém falar para você não dá certo, olha para Deus. Se Deus falar dá certo, vai porque vai estourar. Amém? Vai para frente. Ele também estava lá. Desde lá de cima essa carniça. Ontem foi o aniversário do Fabiano. Ontem foi o aniversário dele. Parabéns.
Glórias a Deus. O Fabiano, além de presbítero aqui nessa casa, o Fabiano também é líder, né, de uma das equipes. Ele era líder da externa, da recepção externa, e líder do estacionamento, lá em cima, né, na outra igreja. Aí nós descemos para cá, ficou bastante pesado, 2 equipes, e ele agora decidiu ficar só com o estacionamento. Então, agora não, né, desde o início daqui, ele é o líder da equipe do estacionamento, e nós vamos orar por ele, amém, queridos? Vamos orar para Deus abençoar a vida dele, para que essa primavera dele seja uma primavera top das galáxias. E eu queria convidar aqui toda a equipe para orar junto comigo. Come on here, please. Calma, Moreno. Fabiano, nós viajamos para Moçambique. Que ano que foi aquilo? 2019? 2018, 19, né? 2019 nós fomos para a África juntos, né? Na parte de baixo da África. Na parte de cima quem foi o Cristiano. Aí o Fabiano foi comigo para Moçambique. E foi muito legal porque os africanos, nas criançadas, né? Não pediam dinheiro para mim. Só pedia dinheiro para ele. Então foi bem legal. A gente andando junto e as pessoas só pediam dinheiro para ele. Eu tô de boa aqui, ó. Tipo assim, esse negão também não tem dinheiro não. Quem tem é um alemão. E aí os caras ficavam, vem alemão, money, please. E o alemão mal sabia que era o negão que tava pagando a passagem do alemão. Brincadeira, querida, brincadeira. Foi uma grande bênção estarmos lá. Nós fomos conhecer um projeto de Moçambique. É o projeto da Carvalho, da Lírio Sede hoje, né? Quando foi conhecer o projeto, nós estivemos lá. Nós vamos orar, sem mais falar, vamos orar por ele. A equipe estenda as mãos para cá. Isso. Senhor, aqui está o teu filho. E nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dele. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dele, da sua família. E eu não sei quais são as surpresas que o Senhor tem para ele, mas eu te peço, conceda a ele neste ano, nessa primavera, um presente muito especial, muito especial. Coloque nas mãos dele um presente muito especial, para que ele possa terminar o ano já glorificando ao Senhor por este presente. E caso não chegar agora no final do ano, que no decorrer dessa primavera, que o Senhor possa conceder a ele no momento certo, exato, o presente que ele tanto anseia, o presente pelo qual ele ora. Deus, por favor, conceda ao teu filho o desejo do seu coração e abençoe-o ainda mais junto com a sua família. Abençoe também a sua equipe e que ele possa ser ainda mais feliz e abençoado nessa terra enquanto vida tiver. Nós abençoamos ele como igreja e fazemos isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Cadê o... Bom, eu vou ver, tem um monte de gente com presente aí. Vamos fazer o seguinte: depois vocês entregam para ele lá na sala dos voluntários, depois que terminar o culto. Pode ser assim? Fica ali só na porta ali para você dar cumprimentar eles rapidão. Mas volta rápido aqui que você precisa ir embora. Não beija não, é só para abraçar. Não demora muito. Se for abraçar e beijar, é 2 trampos. Isso. Deus abençoe. Manda um beijo também para Rose Esteves. Rose Esteves. Beijo, Rose. Eu te amo. Sua terra linda de mistério. Fabiano, você tem 15 minutos, bicho, pra pregar. Brincadeira, 15 é pouco, né, queridos? Vamos dar um pouquinho mais para ele, né? Meu amigo, fica à vontade, Deus te use hoje com muito poder e autoridade, amém? Aleluias, glórias a Deus. Sou muito feliz mais esse ano de vida. Tem gente que fala que as dores chegam nos 40, a minha chegou antes.
Mas glórias a Deus por isso. O pastor contou um pouquinho da história, né? Já há um bom tempo caminhamos juntos. E é um privilégio. É um privilégio, coisas que ele me ensinou lá atrás que eu guardo. E muitas vezes ele é meu pai, muitas vezes é meu irmão. Algumas vezes já brigamos, no bom sentido da palavra, né? Vamos que é assim. Estamos aí para a glória de Deus. Obrigado, pastor, por estar junto. Obrigado por cada oração, essa igreja, a equipe do estacionamento. Obrigado por tudo. Estão sempre juntos comigo. Bom, domingo Moreno estava meio nervoso aqui, né? E ele mesmo falou, nós fizemos a reunião. Vamos, calma, Moreno. Vai descansar um pouco. Brincadeira, Deus sabe de todas as coisas. E que Deus possa falar ao nosso coração ainda essa noite. Que o Senhor ainda possa ter algo especial para as nossas vidas essa noite. Como o pastor falou aqui no começo, a atmosfera está diferente. O Espírito Santo está na casa. Jesus está neste lugar e é tudo o que a gente precisa disso. Nós não precisamos de mais nada. Não importa como foi o dia, não importa como foi a semana, não importa como você chegou aqui. O importante é você sentir a presença de Deus. O importante é você saber que Ele tem o poder e que Ele pode mudar a sua vida. E eu quero começar aqui hoje, já estamos atrasados. Solta o tema para mim, Nilson, por favor. E o tema é esse. E quando Deus fala? Muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, todos nós, sim ou não? Quantas pessoas que falam, meu Deus, como eu queria escutar a tua voz e como eu queria que caísse fogo do céu. Não pede isso não. Se cair vai queimar nós. E o fogo de Deus, ele é para purificar. Tem gente que fica pedindo o fogo de Deus aí. E quando Deus fala também, irmãos, é muito sério. Moisés, quando ele tira o povo do Egito e ele leva ao deserto, e Deus vai conversar com Moisés, ele fala para o povo, se purifiquem. Deus fala, se purifiquem, porque eu vou descer e falar. E quando Deus desce ao monte, quando Deus se manifesta, e o povo vê tremer a terra, e vê raios, trovão, o povo fica com medo e fala, Moisés, vai você, fale você com a gente, escuta você, Deus, porque a gente vai ficar aqui de boa. E até uma parte Deus fala para o povo não passar e não encostar no monte, senão o povo iria morrer. Então é muito sério quando Deus fala. E sempre que Deus fala, existe o lado bom e existe o lado ruim. O lado bom é quando a gente está na direção de Deus. O lado bom é quando a gente está na presença de Deus. Isso só nos conforta, nos alivia. E o lado ruim é quando Deus vem e bate e a gente sabe, opa, eu estou fora da direção de Deus. Se Deus está falando e não está batendo, é porque eu estou fora. E o lado bom disso também é que hoje Ele te trouxe aqui. E talvez você esteja fora daquilo que Deus tem para você. Mas essa noite você pode sair daqui diferente do que você está chegando. Essa noite você pode sair daqui transformado como nunca antes. Assim como o Mel que falou, ele me convidava para ir no Varginha e eu nunca ia. Estava até falando para os meninos ali que o Mel que já era meu amigo antes. E já vi esse rapaz aí bêbado, já vi ele xarope das ideias. Então a gente já era amigo antes. E ver o que Jesus fez, e é a mesma coisa. Pessoas aqui também já me viram fora da presença de Deus. Mas um dia Deus teve misericórdia da minha vida. E eu tive um encontro real com Ele. E nunca mais eu quero sair. Algumas pessoas eu converso, Fabiano, mas é só o primeiro amor, irmãos, não existe isso. E outra, Deus não tem filhos prediletos. Ontem eu estava dando aula no Rede Fina e a gente conversou sobre isso. Todos os pais, mães amam seus filhos por igual. Mas tem aquele que quer estar mais perto, tem aquele que é mais carinhoso, tem aquele que é diferenciado, porque ele faz a parte dele. Mas que a mãe ama todos, que o pai ama todos, sim. Então que nós possamos ser esse filho predileto de Deus. Nós possamos agradecer pela saúde, agradecer pelo dia, por estar vivo, por tudo. Amém? Então, vamos começar. Abram suas Bíblias, aqueles que trouxe 1 Samuel,
capítulo 3, versículo 1, vamos até o 10. Diz assim, vou ler ali se vocês quiserem acompanhar. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Ele era o sacerdote. Naquelas épocas, naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, ele estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli, achando que foi Eli que tinha chamado, e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte-se e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou: Samuel? E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte-se e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Até aqui. Bom, o que mais me chama a atenção é logo no início, Samuel ele está no templo com Eli, ele era o sacerdote da época. E a Bíblia nos diz que aquelas épocas, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. E tem um porquê. Começando pelos filhos de Eli, Ófines e Finéias, eles estavam roubando as ofertas que o povo de Israel trazia até a casa do Senhor, as carnes, as gorduras, e eles roubavam. E também eles estavam tendo atos sexuais com as mulheres que serviam no templo, na entrada do templo. E Deus avisou Eli: Eli, eu não estou gostando da atitude dos seus filhos. Porém, Eli não fez nada. E aí Deus foi se afastando de Eli, foi ficando cada vez mais raro as falas do Senhor, até que Samuel cresce e o Senhor começa a falar com Samuel. E não só isso, o que Deus falou com Samuel foi referente à vida de Eli, a sua família. E Eli, no outro dia, para adiantar, não vou ler tudo, mas ele acorda e fala: Samuel, não esconda nada de mim do que o Senhor te falou. E o Senhor tinha falado que Eli e sua família não iam mais ministrar perante o Senhor. E isso mais para frente um pouco acontece, que são as consequências dos pecados. Os filisteus guerreiam contra Israel. Depois vocês leem a história, é bem legal. E nessa guerra, Ófines e Finéias estavam, os filhos de Eli. Israel começa a perder a guerra, e eles se lembram da Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava no templo, e eles falam: já sei, vamos pegar a Arca, porque a Arca representava a presença de Deus, e vamos levar para a guerra, aleluia. E eles pegaram essa Arca e chegaram, e quando chega no arraial, o povo de Israel começa a gritar de uma forma que os filisteus ficam com medo, e fala: deuses chegaram a este lugar, deuses chegaram até eles, mas vamos ter medo, vamos guerrear, porque por causa dos pecados deles, eles levaram a Arca da Aliança, mas a presença do Senhor não estava sobre a vida deles. Por causa dos seus pecados, eles levaram a Arca, mas a presença do Senhor não estava naquele lugar. Israel perde a guerra, Ófines e Finéias são mortos nesta guerra. Os filisteus tomam a Arca da Aliança,
E um jovem vai avisar Eli, ele rasga suas roupas, joga a terra na cabeça e chega Eli e ele fala: o que aconteceu? Ele fala: os filisteus tomaram a arca da aliança e os seus filhos foram mortos. Neste mesmo dia que os filhos dele morrem, o sacerdote Eli morre também com essa notícia. A Bíblia diz que ele estava bem gordo, mais do que eu, e estava sentado na sua cadeira e ele cai de costas e quebra o pescoço e morre também nesse mesmo dia. Olha só o que acontece para quem se afasta de Deus, quanta desgraça no mesmo dia. A mulher de Finéias estava grávida e fica sabendo que o seu marido e o seu sogro morreram, que ela entra em trabalho de parto e ela morre também. E antes de morrer, ela fala para as parteiras: coloquem o nome do menino de Icabode. E o significado é: a glória do Senhor se foi. Olha quanta desgraça em pouco período. Por quê? Por causa do pecado. A Bíblia diz que muitas vezes nós falamos o nome de Deus com a boca, mas o nosso coração está distante, o nosso coração está longe. Talvez você entrou aqui, você está sentado, mas sua cabeça está distante daqui, sua cabeça está nas contas, está no trabalho, está na decepção amorosa. Eu não sei onde pode estar a sua cabeça, mas você pode falar de Deus com a sua boca, mas seu coração pode estar distante daqui. E muito cuidado, porque a glória do Senhor pode estar longe de você, e a hora que você precisar, você não vai ter ela. Isso é muito sério. Coloque para mim Isaías 55, versículos 6 e 7. Olha o que a Bíblia diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Volte-se para o Senhor. Irmãos, qual que é o caminho que nós temos tomado? Qual é o caminho que nós estamos seguindo? O que é aquilo que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo que está entristecendo o coração do Senhor? Qual que é aqueles pecados de costume que Deus já pediu para tirar da sua vida e você não tira? O que é aquilo que Deus pediu para você limpar, excluir, não fazer mais, você tem feito? E aí você chega para os outros e fala: ai, minha vida não dá certo. Ai, minha vida não dá certo. É lógico que não dá certo, não tem Deus. É lógico que não dá certo, você luta com as suas forças e com o seu braço você não pode nada, porque hoje está bom, amanhã está bom, mas sem a presença de Deus dá ruim. Porque a hora que o diabo quiser, ele vem, mete o pé na porta e bagunça mesmo, e zoa mesmo. E você sabe disso. Então decida mudar esta noite. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Busque o Senhor enquanto Ele está perto. Como o pastor disse, talvez hoje é uma noite especial, uma noite diferente. Deus chegou a este lugar e você sentiu a presença dEle. E o que você vai fazer com isso? Vai servir para a sua condenação? Ou vai servir para você sair desse calabouço, para você sair dessas grevas, para você sair de onde você está? Não deposite a sua força, a sua vida em pessoas, porque pessoas são falhas. Não deposite a sua esperança em pessoas, porque assim como nós, elas morrem. Deposite a sua esperança no Senhor. Deposite a sua vida no Senhor. Pecou, arrependa-se, peça perdão ao Senhor e não faça mais. O pecado faz separação entre nós e Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E muitas vezes nós pensamos: poxa, Deus está tão distante de mim. Não, Deus não está distante. O que afastou a gente de Deus foi o pecado, mas Deus está aqui, está no mesmo lugar. É a gente que retrocedeu. Pecamos, ficamos sem graça, pecamos, o diabo nos acusa, pecamos, estamos indo para trás, mas essa noite o Senhor está de braços abertos falando: vem! Arrependam-se, vem! Aleluias! Muitas vezes nós mesmos tentamos anular, por causa da voz do diabo, o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Mas em Malaquias 1,6 ele fala: porque eu, Senhor, não mudo.
Eu, Senhor, não tenho variação, não mudo, eu sou o mesmo. Coloque em Salmos 32, do versículo 1 ao 6. Olha o que Davi diz depois de pecar contra o Senhor. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti, Jesus, o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse: eu confessaria as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Até aí, enquanto eu estava meditando nesta palavra, Deus falou algo ao meu coração. Falou: Fabiana, as pessoas acham que uma vez salvo, eles estão sempre salvos. Não, o diabo cegou a vida de algumas pessoas aqui. Tem pessoas que acham que estão salvas e não. Essa noite o Senhor fala: desperta, acorda. Não, por mais que um dia você levantou suas mãos para os céus, aceitou Jesus, mas se você deu brecha, aquele Satanás, aquele demônio que agia na sua vida, ele voltou com 7 piores que ele, e por isso que a sua vida está pior do que antes. Olha a vida de Eli, o sacerdote, olha a família dele. Ele era escolhido por Deus, porém por se afastar, porém por estar pecando, a família dele foi destruída. Olha o Saul, o rei, o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus. Ele começou a pecar contra o Senhor e foi tomado o reinado dele, e uma guerra morreu ele e os filhos dele. Não, uma vez salvo não é sempre salvo. Não vamos anular o sacrifício de Cristo. É dia após dia, nós temos que tomar a nossa cruz, negar a si mesmo e vamos. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa, essa é a verdade. Quem quer luta, quem não quer dá desculpa. Essa é a verdade. Esse mês foi um mês de muita guerra espiritual, nós conversando, mas em nenhum dia eu vi o Senhor distante de nós. Em nenhum dia eu vi o Senhor distante da gente. Teve um dia que eu vim orar e eu falei: Senhor, não está fácil. E Ele falou: agradeça a Deus porque você está na rocha. Porque muitas vezes as pessoas querem se mostrar que vê, mas é nessa hora que a gente vê se tem raiz ou não. Nessa hora a gente vê se está na areia ou se está na rocha. Senhor, não está como eu queria, mas eu confio em Ti. Senhor, não está como eu queria, mas eu vou orar a Ti. Enquanto eu posso encontrar, eu vou orar, eu vou procurar, eu vou bater, eu vou achar. Aleluias. Ai, quando eu acho. Se eu procuro, eu acho. Se eu bato, Ele abre. Se eu peço, Ele vem. Se eu clamo, Ele atende. Se eu converso, Ele responde. É só questão de perseverança. Persevere. E Jesus está aqui essa noite. Jesus veio a este lugar. E não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Ele continua vindo porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou, porque é pelo braço dEle que nós iremos chegar nos céus. Aleluias, aleluias. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Lírio Parelheiros, de que lado estamos da palavra do Senhor? Está tudo certo com a sua vida? Glória a Deus. Se você está dentro, está buscando, por mais que está difícil, glórias a Deus. Mas se nessa noite você se enquadra fora, se nessa noite há algo que não está legal, mude a rota, mude os passos, mude o caminho, porque talvez você está indo a passos largos ao inferno. O inferno não é para pessoas ruins,
O inferno não é para as pessoas maus, o inferno é para as pessoas que transgrediram a lei, ou pessoas que simplesmente não quiseram Jesus, não quiseram caminhar com a igreja. Tem gente que fala, eu não preciso, pastor, ir para a igreja, eu não faço nada, sou uma pessoa boa, não mexo com ninguém. Sabe o que você está fazendo? Você está anulando o sacrifício de Cristo por você. Vai lá e lê Salmo 139, porque Ele te chamou, porque Ele te escolheu, porque Ele tem um propósito melhor que essa vida sua. Porque os dias que Ele escolheu para você não foi esse, por mais que você fale que não faz nada errado, mas não é isso que Deus tem para você. Talvez tenha seu vizinho do lado, talvez tenha seus parentes, talvez tenha muitas pessoas que, se você se converter a Deus, Deus usa a sua vida para trazer elas até a Deus. E muito cuidado, a Bíblia diz que o Senhor Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância, mas algumas coisas após a gente conhecer aquilo que Deus tem, isso pode ser usado contra nós mesmos. E existe alguns tipos de pecados que nos levam à morte física e à morte espiritual. Muito cuidado para você não morrer espiritualmente, porque depois é só um milagre para você ressuscitar. Se você tem feito aquilo que não agrada a Deus, mude essa noite pela misericórdia do Senhor. Busque Ele enquanto você ainda pode achá-lo. Talvez, se você sair daqui essa noite, você pode nunca mais encontrar o Senhor. Talvez essa noite é a noite que o Senhor tem encontro marcado com você. Então mude. Cuidado. Louvado seja o Senhor. Queria concluir em Gênesis 18, no versículo 1. Deus é bom demais, o Senhor é bom demais. A Bíblia diz que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Versículo 1, e depois a gente vai mudar para o versículo 17 até o 19. Uma conversa do Senhor com Abraão. Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. A Bíblia diz que, resumir a história rapidinho, Deus tinha prometido um filho a Abraão, Isaque, e o Senhor passa nesse dia, na hora mais quente do dia, na casa de Abraão, fala na tenda ali, né? E começa a conversar com Abraão, e aí fala que vai dar o filho dele, e a Sara ri, e aí depois ele dá uma bronca na Sara. E quando ele está partindo com os anjos, Deus estava saindo da casa do seu servo, do seu amigo, do seu filho. Fala: esconderei eu o que estou para fazer? Poxa, Abraão é meu amigo. E os anjos vão na frente, e Deus fala: Abraão, eu estou indo para Sodoma e Gomorra, tem muitas coisas ruins que eu estou escutando daquele lugar, e eu vou destruir tudo o que tem lá. E Abraão, com intimidade com o Senhor, ele fala: Senhor, e se houver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus fala para Abraão: Abraão, se houver 50 justos, eu não destruirei a cidade por causa dos 50. E Abraão começa a conversar com Deus ali e fala: Senhor, me perdoe a minha teimosia, mas e se tiver 45? E Deus fala: por causa dos 45 eu não destruo. E ele vai conversando, 30, 25, 20. E Abraão tinha um sobrinho lá, Ló. E Deus, ele chega lá e ele poupa a vida de Ló por causa de Abraão, e ele destrói Sodoma e Gomorra. Resumi a história, mas o que eu quero dizer para você essa noite, que Deus te chamou aqui para te alertar.
E Ele quer que você saia daqui como Abraão. Deus quer que você saia daqui sem Ele esconder nada de você. Deus quer que a gente saia daqui essa noite uma pessoa totalmente diferente daquelas que chegamos. Um dia Deus se revela a Abraão e ele está na casa dele, e Deus fala: sai de sua terra, sai de sua parentela, sai do meio de tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e lá eu vou ser seu amigo, lá eu vou ser o teu Deus. Talvez essa noite Deus te chamou aqui e vai falar para você: sai do meio dos seus parentes, dos seus amigos, saia desse trabalho. Eu não sei o que Deus vai falar, mas se Ele falar, obedeça, porque hoje Ele vai ter um encontro e uma caminhada nova com você. Talvez Ele te tire daqui hoje para uma vida muito melhor. Talvez você chegou aqui hoje com a morte espiritual, mas você pode sair daqui com a vida do Espírito Santo, com a vida de Deus, com o nome escrito no livro da vida.